Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Vou começar com 3 breves passagens da Palavra de Deus, da Escritura Santa, que vão dar o tema de fundo desta pregação. O tema que eu pus nesta pregação é Mártir ou Pagão, eis a questão. Até rima. Se tiver alguém aí com carisma musical, pode fazer uma música. Mártir ou pagão, eis a questão. Escute, meu irmão, não tem escolha não. Pode ser um rap. Enfim. Então, Mateus capítulo 5, versículo 10, no final das bem-aventuranças, diz Jesus: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim, antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. E segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz Paulo: todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Então a primeira ideia é essa aqui: se você é um seguidor de Jesus Cristo, seja em que século for, seja em que momento histórico for, sempre tem esta experiência. Aqueles que querem fielmente seguir Jesus Cristo encontrarão perseguições. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, com os primeiros cristãos, os 3 primeiros séculos do cristianismo. Ser cristão era ilegal. Temos muitos mártires dos primeiros séculos. Hoje eu vejo que esta perseguição aos cristãos tem 3 grandes modalidades. Em muitos países deste mundo, uma perseguição cruenta, sangrenta. Tem muitos cristãos que estão morrendo por o seu amor a Jesus. Já vamos ver. Tem uma perseguição cada vez mais legal, jurídica. Tem muitos países em que tem leis contra os cristãos. Uma perseguição que podemos chamar também cultural.
E tem também, talvez a mais dura das formas de perseguição, que é uma perseguição dentro da própria igreja. Cristãos batizados perseguindo outros batizados. Irmãos na fé perseguindo outros irmãos. E nesse contexto, cada vez você tem com mais urgência, você tem que tomar uma escolha entre mártir ou pagão. Eis a questão. Lá na Europa, tem muita gente que se diz católico não praticante. Então, essa situação é uma situação em vias de extinção. Porque a perseguição vai subindo todo ano e você tem que tomar uma escolha: se sigo Jesus ou se abandono a minha fé. Então, vou começar por definir o conceito de pagão e de mártir para evitar confusões. Quando usamos o termo pagão, a que coisa nos queremos referir exatamente? Quem é um pagão segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus normalmente usa o termo gentio. Gentio e pagão seriam a mesma realidade. Então, que seriam os pagãos segundo a palavra de Deus? Eu preparei aqui uma definição. Aqueles que a palavra de Deus chama pagãos ou gentios são aqueles homens e mulheres que adoram falsos deuses. Primeira característica: com frequência divinizando forças da natureza. Muitas vezes o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Trovão. Na antiguidade, hoje é mais o Deus dinheiro, o Deus prazer, o Deus poder. Adoram falsos deuses em vez de adorar o Criador, que praticam a adivinhação e a magia. Segunda característica: adorar falsos deuses. Segunda, praticar a adivinhação e a magia. Práticas típicas dos pagãos. Hoje temos as cartas do tarô, os búzios, tudo formas de adivinhação. E magia em todas as formas, das mais tradicionais, bruxaria, as mais sofisticadas e modernas. E os pagãos vivem ao sabor das suas paixões, cometendo assim todo tipo de imoralidades. Então, o pagão adorar falsos deuses, normalmente vários deuses, praticar adivinhação e magia e viver ao sabor das paixões. Tudo me é permitido. Os pagãos vivem ao sabor das paixões. Tem uma vida muito imoral. E a primeira consequência dessa definição é: alguém poderia dizer, padre, mas tem tantas pessoas que foram batizadas, mas que de fato vivem como pagãos. Esse é um dos maiores problemas do nosso tempo. Tem muita gente que é batizada por tradição, mas que depois na prática vive como pagão. E o que é o mártir? A palavra mártir é uma palavra grega que literalmente significa testemunha.
mas que no contexto atual, ao longo da história da igreja, foi ganhando um significado ainda mais específico. Hoje nós usamos a palavra mártir para nos referirmos àqueles cristãos que morreram pela sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que foram mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E neste sentido foram testemunhas. Muita gente não sabe, mas o século passado, século 20, de todos os 20 séculos de cristianismo, foi o século mais sangrento. Foi o século em que mais cristãos foram martirizados. A maior parte das pessoas não tem noção que o último século e agora, estes primeiros anos deste novo século, têm sido de duras perseguições a muitos cristãos em várias partes do mundo, e que tem morrido muita gente, muitos mártires. Exemplo, no início do século 20, só num país, na Turquia, durante a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, morreram mais de 1 milhão de cristãos por causa da sua fé em Cristo. 4 anos num só país. Foi um genocídio. Mas ninguém fala, ninguém ensina. O ano passado, 2016, segundo um estudo recente do final de 2015, novembro, dezembro de 2015, até o final de outubro de 2016, em 50 países do mundo, teve mais de 215 milhões de cristãos perseguidos. O ano passado, mais de 215 milhões. Estes 50 países são, sobretudo, países que estão sob o domínio do Islão, dos muçulmanos. Mas não são só países em que mas são, por exemplo, na Coreia do Norte, em que há uma ditadura comunista, ou na China. Neste período de tempo, o ano passado, houve pelo menos 1.217 mártires. Alguns nós vimos na televisão. Um Estado Islâmico matou alguns. 1.217 mártires. E pelo menos 1.329 igrejas foram atacadas, muitas vezes incendiadas. Como eu já disse, o maior perseguidor do cristianismo hoje é o Islão. Em geral, nas notícias, sempre passam a ideia que os perseguidores islâmicos são uma pequena parte e são os fundamentalistas. E infelizmente a coisa não é assim tão simples. O problema do Islão não são os fundamentalistas, os que nós chamamos fundamentalistas. Os que nós chamamos fundamentalistas se consideram simplesmente muçulmanos fiéis ao Corão e a Maomé, o profeta de Deus, para eles. E o problema está no Corão, o problema está em Maomé. O Corão é violento. Maomé, se você estudar a vida de Maomé, é violento.
Para o Islão, para o Corão, para Maomé, a verdade religiosa, a verdade que eles consideram revelada por Deus, se pode, se deve difundir, propagar com a força da espada, com o medo, com a força do medo. Teve um famoso discurso do Papa Bento XVI na Alemanha, que foi muito polêmico, e o ponto central que o Papa fez foi esse, que a violência é uma coisa completamente estranha à natureza de Deus. Deus não é violento. Deus não impõe a sua verdade, a sua palavra, com a força da espada e do medo. Deus impõe ou propõe a sua palavra com a força da verdade e do amor. Olhe a vida de Jesus. Jesus cortou a cabeça de alguém? Passou fazendo bem, diz a Escritura, e curando todos aqueles que eram oprimidos pelo demônio. Então, para os cristãos, a verdade revelada por Deus deve ser proposta, anunciada, confiando nestas armas, na arma da verdade e do amor, não na arma da força e do medo. Agora alguém poderia perguntar: padre, por que o mundo dos mídias tenta passar uma imagem distorcida do Islão? Porque por trás do mundo dos mídias estão os inimigos da Igreja Católica, que se querem servir do Islão para destruir a cultura cristã, a Igreja Católica. Como é que o Senhor sabe isso? Exemplo: há poucos meses atrás, um jornalista de um jornal do norte da Europa foi despedido do seu jornal porque eles tinham ordens expressas que era proibido fazer artigos sobre problemas causados pelos refugiados islâmicos na Europa. Está tendo um montão de problemas. Refugiados muçulmanos causam violações, distúrbios de todo tipo, mas os jornais têm ordens para fechar a boca. Esse jornalista escreveu contra as ordens do jornal, foi despedido. Então você vê que existem segundas intenções. Você vê o presidente dos Estados Unidos dizendo que o Islão é paz. Isso é uma coisa absurda. Se você olhar a história desses 1400 anos do Islão, você vai ver 585 guerras promovidas pelo Islão. Depois tem outra forma de perseguição aos cristãos, esta mais presente aqui no Brasil e nos países chamados de cultura ocidental, Europa, Estados Unidos. Aqui a perseguição ainda não é uma perseguição sangrenta, está começando a ser. Em alguns países, México, Colômbia, estão assassinando sacerdotes, queimando igrejas, mas ainda é pouco. Aqui a perseguição é uma perseguição cultural e legal, com as leis da homofobia, as leis promovendo a ideologia do gênero,
As leis promovendo o aborto cada vez mais começam penalizando os cristãos. Exemplo, lá na Europa, por exemplo, tem pais que já foram presos, estiveram na prisão, simplesmente porque não queriam que seus filhos estivessem nas aulas promovendo ideologia de gênero. Na Alemanha, os pais disseram: não quero que o meu filho aprenda estas mentiras. O Estado colocou os pais na prisão. Um senhor que tinha uma pastelaria, que fazia bolos, ficou sem a sua pastelaria. Por quê? Porque se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal gay. Disse: eu não quero fazer esse bolo. O tribunal veio, passou uma multa tão grande para ele que ele não podia pagar. Então o tribunal vendeu a pastelaria para ele pagar a dívida, e ele ficou sem a pastelaria por ser cristão. Então isso está acontecendo na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil. Por trás disto estão os mesmos inimigos da igreja, os famosos globalistas, os famosos promotores da nova ordem mundial, que querem destruir a Igreja Católica. Eles patrocinam, pagam todas essas associações feministas, radicais, tudo o que está por trás disso. São eles que patrocinam e que tentam passar estas leis, que o grande objetivo é calar os cristãos, é destruir a igreja. E por fim, tem aquilo que na minha opinião, é a forma de perseguição mais difícil, que é a perseguição dos cristãos por outros cristãos. Dentro da nossa igreja católica estão surgindo grandes divisões e grandes perseguições. Irmãos nossos na fé que nos estão perseguindo. Esta é a mais dolorosa e também a mais perigosa. A própria igreja se está corroendo. As perseguições externas sempre renovaram a igreja, sempre fortaleceram a igreja. Se você olhar a história da igreja, os primeiros séculos, tantos mártires, as perseguições externas sempre renovaram a igreja. Aqui, o século passado, por exemplo, em Espanha, lá do lado de Portugal, antes da Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra civil. Se não me engano, no ano 33 a 39. E durante esses 3 anos, os comunistas mataram muitos sacerdotes religiosos, incendiaram as igrejas, destruíram os seminários. E parecia que a igreja em grandes zonas da Espanha tinha terminado. Perseguição externa. Passados poucos anos, terminou essa guerra, e passados poucos anos, todas as igrejas estavam reconstruídas, os seminários estavam cheios de vocações, e a igreja renasceu com muita força. Então, as perseguições externas renovam a nossa fé, fortalecem a nossa fé, fazem crescer a igreja. Mas infelizmente as divisões internas,
as lutas dentro da igreja que às vezes vemos, essas são infelizmente mais devastadoras, nos confundem, nos baralham. E hoje tem grandes confusões dentro da própria igreja. Eu vou usar uma profecia de Nossa Senhora, faz 44 anos. Umas aparições reconhecidas por a igreja que aconteceram no Japão. Nossa Senhora de Akita. Penso que são bastante conhecidas. Nossa Senhora falou a uma freira japonesa e a imagem de Nossa Senhora chorava muito e em algumas ocasiões chorava sangue. E o próprio bispo assistiu a estes milagres. O próprio bispo teve na sua mão a imagem de Nossa Senhora chorando. E foram reconhecidas por a igreja. E Nossa Senhora aí, há 40 anos atrás, diz algumas coisas muito fortes. Vou apenas citar uma das frases, umas das linhas que ela diz, mas que se aplicam muito bem aos tempos que estamos vivendo agora. E diz a Virgem Maria: a ação do maligno, do demônio, infiltrar-se-á na igreja, de tal maneira que poderemos ver cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram, que veneram a Virgem Maria, serão depreciados, e os seus confrades, ou seja, os outros sacerdotes, se lhes oporão. Igrejas e altares serão saqueados. E aqui vem a frase importante: a igreja ficará cheia dos que aceitam compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas para que abandonem o serviço do Senhor. Palavras da Virgem Maria. Aparição reconhecida pela Igreja Católica. Há 40 anos atrás, tudo isso parecia impossível de se realizar. Hoje estamos vendo em frente dos nossos olhos tudo se realizando. Tempos de grande confusão, sobretudo em temas de fé e de moral. Tem padre, tem bispo que defende as coisas mais estranhas, contrárias à nossa fé, ao que Deus nos revelou. Tem muita gente que já não fala de pecado, o inferno não existe, teólogos famosos que dizem que o inferno não existe. Muitas heresias se tornaram moda e envenenam o coração de muitos crentes, de muitos irmãos nossos. Por isso, normalmente nas minhas pregações, eu sempre insisto muito na importância de nós nos formarmos na fé, sobretudo conhecendo bem a palavra de Deus, conhecendo bem o catecismo da Igreja Católica. Se você conhecer bem a palavra de Deus e bem o catecismo da Igreja Católica, você está vacinado contra a heresia.
Mas estar vacinado não significa que você não será perseguido. Às vezes você se sente quase um extraterrestre no meio da sua paróquia, né? Então, este é o momento de pedir a Deus duas virtudes muito importantes: a virtude da fidelidade, da fé. Senhor, me conceda a graça de não perder a fé, de não me desviar da sua palavra, de ser fiel até o fim da minha vida. E a segunda virtude, muito importante para os cristãos de hoje, é a virtude da coragem. Da coragem. Porque não é fácil você... somos poucos. Às vezes lá na sua paróquia, na sua diocese, você diz que Nossa Senhora de Fátima diz, todo mundo ri de você, né? Na sua cara. Tem padres que escrevem cartas para mim dizendo que eu é que necessito de um exorcismo. Então é duro, né? Tem bispos, tem muita gente que fala mal de nós, tem muita gente que propõe um evangelho que já não é o evangelho de Jesus Cristo, que quis transformar o evangelho, a palavra de Deus, de acordo com o mundo de hoje. Em vez de converter o mundo, as pessoas a Deus, estamos transformando, adulterando a palavra de Deus para agradar ao mundo. E isso se está vivendo cada vez com mais intensidade. Agora tem aquela questão que todo mundo discute, de se os divorciados que estão juntos, vivendo maritalmente com outras pessoas, casados civilmente, podem comungar. É impossível comungar em pecado mortal, seja qual for o pecado mortal. Se você está em pecado mortal, não pode comungar. Diz Paulo na primeira carta aos Coríntios. Tem conferências episcopais, os bispos todos de um país que se organizam para promover a comunhão sacrílega de pessoas que estão em pecado mortal. Veja onde chegamos hoje. Parece mentira, mas é verdade. Então, pedir a Deus a graça da fidelidade, da coragem. Cada vez mais você e eu temos que escolher entre uma vida tranquila, entre uma vida cômoda e a nossa fidelidade a Jesus. Cada vez mais você e eu temos que escolher entre uma vida tranquila, cômoda, sem problemas, e a nossa fidelidade a Jesus e a perseguição. Ou seja, mártir ou pagão. Eis a questão. E o medo, o padre Wagner ontem falava do medo, e infelizmente o medo tem um poder grande às vezes na nossa vida. Por você ter medo de perder o seu emprego, se você é professor lá na sua escola, vão obrigar você a ensinar ideologia de gênero. E você, o que vai dizer? Por medo, muitos cedem. Por medo, muitos cedem. Então, fidelidade e coragem. Eu sou de Jesus. Estes tempos que estamos vivendo são tempos de uma grande tribulação. Eu diria da grande tribulação.
da qual Jesus falou. E em algumas mensagens de Jesus e de Nossa Senhora, o céu não só nos lembra isso, que estamos vivendo os tempos descritos nas profecias apocalípticas, mas que está para breve a manifestação do Anticristo. Ouça com atenção, meu irmão. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e seguintes. Diz Paulo: no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de algum modo vos engane. Primeiro deve vir a apostasia, é o que estamos vivendo agora, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. O anticristo vai fazer prodígios enganadores com o poder de Satanás. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por não terem cultivado o amor à verdade, Bíblia e Catecismo, que os poderia salvar. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus nos diz que nos fins dos tempos se vai manifestar o ímpio, o anticristo. Padre, por que o senhor pensa que está perto? Porque em várias aparições que eu considero credíveis, Nossa Senhora, Jesus falam deste tema. Vou citar apenas duas, uma mais conhecida, outra menos, mas que estão bastante apoiadas pela igreja, pelos bispos e pelos padres. A primeira é Nossa Senhora falando ao padre Gobi, que fundou o movimento sacerdotal mariano. Penso que também é conhecido aqui no Brasil. Tem um livro azul com muitas mensagens. E esse livro, o padre Gobi, todos os anos, já morreu, o Papa João Paulo II convidava o padre Gobi para celebrar missa com ele, todos os anos. E tem muitos, o movimento que ele fundou, o movimento sacerdotal mariano, tem muitos cardeais, bispos, sacerdotes do mundo inteiro. Então é uma coisa séria. Em 91, 19 de maio de 91, disse a Virgem Maria ao padre Gobi: o Espírito Santo vos fará compreender os sinais do vosso tempo. O Espírito Santo vos fará abrir os olhos. São os tempos preditos pela Sagrada Escritura, como os tempos da grande apostasia e da vinda do Anticristo. Acabamos de escutar a carta de Paulo.
que vos levarão a viver os últimos acontecimentos em preparação à segunda vinda de Jesus na glória. O que está dizendo a Virgem Maria? Que estamos nos tempos da grande tribulação, da grande apostasia, da manifestação do anticristo e da vinda gloriosa de Jesus. E aqui na Canção Nova não é um tema novo, né? Ontem também ouvimos o Padre Wagner dizer: o carisma da Canção Nova é preparar um povo bem disposto para acolher Jesus na glória, Jesus que vem. E isso significa que todos nós aqui hoje, nós fazemos parte desse exército. Aqueles que São Luís Maria chamava os apóstolos dos últimos tempos. Olhe para o irmão do seu lado e diga: parabéns, meu irmão. Você é um apóstolo dos últimos tempos. Jesus pensou em você para preparar a sua vinda gloriosa. É glória. E antes de terminar, uma última palavra também, desta vez de Jesus, a uma mística que está viva ainda, que é da Irlanda, que vive nos Estados Unidos, que fundou todo um movimento que se chama Apóstolos Leigos. Podem ver na internet, tem a aprovação do bispo. Os livros, os escritos delas são todos disponíveis gratuitamente na internet. 2004, diz Jesus: almas do mundo, prestai atenção, o vosso Jesus regressará. O processo do meu regresso já começou. Contudo, ainda existirão tempos difíceis. Aparecerá um falso Salvador quando a lua ficar avermelhada. Ele proclamará que vem o céu. No entanto, vos asseguro solenemente que eu não sou este homem. Ele virá da parte do inimigo. Ele será um falso Messias. Muitos o seguirão, porque simplesmente não quererão sofrer. Criancinhas, tende cuidado. Mandaria eu um homem arrogante para solucionar os vossos problemas? Digo-vos que não, jamais o faria. Não tenhais medo disto. Ao longo da história, houve muitas pessoas que procuraram afastar as almas de mim. Isto não voltará a acontecer. Os meus seguidores estão preparadíssimos para suportarem todos estes testes com fé e amor. Amém. Pode vir, Ironi. Última, agora vou terminar e encerrar com algumas linhas de um grande bispo que Deus deu ao Brasil, que se chama Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares. Um grande apóstolo. Se você ainda não conhece, pode ver na internet. Então diz-nos Deus, através das palavras de Dom Henrique hoje, é uma exortação: católico, nunca, sob pretexto algum, esconda a sua fé. Nunca cale a verdade do Evangelho, sobre o falso pretexto do respeito
pelos demais. Seja católico de corpo inteiro, de palavra, de vida, de convicção, de comportamento, de entusiasmo, de amor a Cristo, de serviço aos irmãos. É isto que o Senhor espera de nós. É isto que o futuro nos cobrará como postura neste presente. E sobretudo reze, seja amigo de Cristo, dócil ao Espírito, virtuoso na vida, constante na fé, paciente nas provações, caridoso nos atos e palavras e fiel até ao fim. E que o Senhor, pela nossa perseverança, nos conceda um dia a vida eterna. Amém. Fica em pé. Ergue seus braços. Quem já passou pelo sofrimento da perseguição aí, ergue a mão. Quem já passou pelo martírio da humilhação por ser cristão, acende a mão assim. É com você que Deus quer falar. Solta a tua voz e deixa o Espírito orar. Com suas mãos erguidas o mais alto que você puder. Diga comigo: levanta-se, Igreja de Jesus Cristo. Toma posse das promessas saídas dos lábios do teu fundador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ti. Sim, Deus amado, eu creio. O mundo precisa uma vez mais ser impactado pelo testemunho dos seus santos. Que do seu seio, ó Igreja de Jesus Cristo, se levante nessa manhã vozes proféticas, que com toda ousadia denunciem toda espécie de mal, de apostasia, de injustiça, homens e mulheres que com desassombro defendam os direitos de Deus sobre toda a criatura humana, principalmente aqueles que estão perseguidos, marginalizados, ameaçados de morte. Aviva a tua igreja, Senhor. Abraça o coração das tuas ovelhas. Ó bom pastor. Abraça o coração. Levanta nessa hora. Discípulos missionários. Apóstolos avivados. Iria la 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 la. Força, igreja, força. Vai sentindo o fogo do Espírito queimar toda marca,
de derrota, toda ferida da humilhação, toda dor e sofrimento que você passou por ser cristão, por se decidir por Jesus Cristo. Vai deixando o fogo do Espírito queimar a humilhação que você sofreu por autoridades, professores, membros da tua família, pessoas da pastoral do movimento que você participou, até mesmo de sacerdotes que duramente não entenderam a ação de Deus e se levantaram, te perseguiram, te humilharam. Mas vai também deixando o fogo queimar toda aquela área. Quando nos tornamos acusadores, perseguidores, quando caluniamos, quando difamamos, quando levantamos falsos testemunhos dos irmãos, ora e deixa o fogo queimar, igreja. A raiz mais profunda precisa ser dessecada para que a cura espiritual aconteça, para que os traumas desapareçam. E diga comigo, com as duas mãos levantadas: eu falo o seu nome, quero ser um apóstolo dos últimos tempos, verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Eu seguirei as pegadas da sua pobreza, da sua humildade, do desapego ao mundo e da caridade. Eu me coloco agora. Vem Espírito Santo. Torna-me anunciador. Alguém que pelo testemunho de vida ensinará o caminho estreito de Deus, na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo as máximas do mundo. Eu revestido da couraça do sangue de Jesus Cristo, da potência, da falange divina do Espírito Santo, me colocarei em inquietação, em fazer a vontade de Deus, sem fazer acepção de ninguém, sem me poupar, sem temer a nenhum mortal, por mais poderoso que seja. Quero ter em meus lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Quero trazer sobre os meus ombros o estandarte sangrento da cruz. Quero erguer sempre com minha mão direita o crucifixo de Cristo, sinal de salvação. E na minha mão esquerda, o Santo Rosário, de mãos dadas com a Virgem Maria. Quero ter no meu coração
cravado com a brasa do Espírito Santo, os nomes de Jesus e Maria. Quero viver a modéstia, a mortificação de Jesus Cristo em toda a minha conduta. E agora ergue os dois braços assim: eis os homens e as mulheres dos últimos tempos. Eis-me aqui. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Levanta-te, Senhor. Braços erguidos. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Mais uma vez, levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. E agora com toda a autoridade, diante de ti, seus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem, sua presença. braços erguidos, igreja. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Mais uma vez, erga seu braço, sua voz. Levanta-te, Senhor. Levanta-te. Fujam diante de ti, seus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem, sua presença reinará. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença governará sobre todos os principados. Declare sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. E agora segura na mão do seu irmão. Pega na mão do irmão. Ergue a mão do irmão pro alto e diga bem forte: você não está sozinho. Eu estou contigo. Venha o que vier. Aguenta firme. Suporta. Deus está contigo. Valente guerreiro. Deus está contigo. E mantenha a mão do irmão lá em cima. Vai orando em línguas. E eu vou fazendo essa oração por mim e por você, pela libertação de todo mal físico e de todo mal espiritual. E depois nós cantamos juntos de novo. Vai, solta a tua voz. Senhor Jesus, pelo poder das tuas chagas, pelos merecimentos do teu sangue, pelo poder do teu santo e bendito nome, em meu nome, em nome de toda a igreja que se levantou nessa manhã, libertai a nós e a nossa família. Suplicamos, Jesus, cura a nossa casa de todos os males, principalmente o mal
da violência. Eu te peço, Senhor Jesus, jorre agora da tua chaga bendita a luz que cura toda a minha família, toda a nossa árvore genealógica. Sim, bondoso Senhor, cura-nos de todas as doenças do corpo, dos problemas hormonais, digestivos, dos problemas na corrente sanguínea, das células cancerígenas. Elimina todo tumor, diabetes, problemas cerebrais, circulação sanguínea, os problemas nos ossos, os problemas cardíacos. Cura, Senhor, todo e qualquer mal psicológico, mal afetivo, emocional, mental, em nome de Jesus. Seja destruído toda espécie de esquizofrenia ou qualquer doença mental presente na nossa genealogia, na nossa árvore genealógica. Senhor, pelo poder do teu nome, quebra agora os males das maldições. Cura, Senhor, os males espirituais de violências sofridas desde a rejeição materna e de todos os atos da nossa vida. Cura, Senhor, libertando aqueles que ainda resistem à fé. Liberta-nos da incredulidade, da falta de conversão. Tira, Jesus, nosso coração de pedra. Arrebenta os padrões errados de comportamento. Quebra, Jesus, toda a moralidade deturpada. Elimina o vício da droga, do cigarro, do álcool, da prostituição, dos males que proveram da nossa árvore genealógica. Eu te apresento, Jesus, todas as doenças. Livrai a cada um de nós. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Oh, levanta-te, levanta. Mais uma vez, só você cante. Levanta-te. Com força, vai. E fujam diante de ti, e fujam diante de ti, seus inimigos se dispersem diante de todos aqueles que aborrecem, todos aqueles que aborrecem sua presença. Sua presença reinará, declare com fé. Sua presença reinará sobre todo império, sobre todo império. Sua presença reinará, governará, governará sobre todos os principados. Erga seu braço, sua voz, mais uma vez vamos cantar. Sua presença reinará, sua presença reinará sobre todo império, sobre todo. Sua presença reinará, governará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, ainda mais forte. Sua presença reinará, sua presença sobre todo império. Sua presença reinará, governará, governará sobre todos os principados. E agora, quem puder, se você não pode, não tem problema, mas quem puder, ajoelha-se ou fica de pé e inclina a sua cabeça. Em nome de Jesus de Nazaré, eu, Padre Duarte, seu indigno servo, destrua agora, com a autoridade de nome de Jesus,
todo malefício, toda doença física, psicológica, todos os males que de algum modo atormentam você, meu irmão, que aqui está, que nos está seguindo pela rede de comunicação da Canção Nova, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez com força, vai. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, vai. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.